Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre Maurice Merleau-Ponty, que foi um filósofo francês, contemporâneo, amigo e colega de ativismo de Jean-Paul Sartre, sobre o qual eu falei nas últimas aulas, né? Apesar que ele rompeu com Sartre devido a divergências em relação aos rumos do comunismo no mundo. Mas vamos um pouquinho falar sobre a sua vida. Ele nasceu em 1908 e morreu em Paris em 3 de maio de 1961. Ele foi aluno da Escola Normal Superior, assim como Sartre, né, e se formou em filosofia em 1930. Ele lecionou no Liceu de Beauvais, de 1931 a 1933, no Liceu de Chartres, de 1934 a 1935, e na Escola Normal Superior, de 1935 a 1939. E aí ele foi mobilizado para a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1940, ou seja, assim como Sartre também foi mobilizado. Depois ele acabou ensinando durante 4 anos no Liceu de Carnot e participou de uma resistência contra a ocupação nazista. Em 1945, quando ele se doutorou, ele foi nomeado diretor de cursos e conferências da Universidade de Lyon, na qual ele acabou se tornando professor titular em 1948. Nessa época, ele vai fundar junto com o Jean-Paul Sartre a revista Os Tempos Modernos. Depois ele vai trabalhar na Escola Normal Superior e, por fim, a partir de 1952, ele vai se tornar titular na cadeira de Filosofia do Collège de France. Inclusive, o texto que eu vou trazer na próxima aula é um texto que ele vai... uma aula inaugural que ele profere nesse colégio, né, com o título Elogio da Filosofia. Quais foram as principais obras dele? Merleau-Ponty tem as seguintes obras: A Estrutura do Comportamento, de 1942, A Fenomenologia da Percepção, de 1945. Além disso, são notáveis suas coletâneas de ensaios, por exemplo, Humanismo e Terror, de 1947, Ciência e Contrassenso, de 1948, e As Aventuras da Dialética, de 1955, e Sinais, de 1960. Esse Aventura da Dialética já é exatamente o momento em que ele vai fazer críticas ao comunismo no mundo, né? Enquanto Sartre ainda estava ali se posicionando a favor, de uma certa forma. Merleau-Ponty, apesar de nunca ter aceitado o termo existencialista para defender a sua posição filosófica, ele é frequentemente associado a ela por influência de suas obras. Também ele sofreu influência também, como Sartre, da fenomenologia e como também da psicologia científica e da biologia. Então ele tem várias influências em suas obras filosóficas. Assim como para os existencialistas, também para Merleau-Ponty, a existência é o ser no mundo, isto é, uma certa maneira de enfrentar o mundo, de estar no mundo, mas esse ser no mundo, ele é anterior a contraposição entre alma e corpo, entre o psíquico e o físico, né? Então a gente pode pensar aí numa ideia de dualismo psicofísico. A interpretação causal das relações entre alma e corpo, ela é rejeitada por ele. Ele vê nessa relação muito mais uma dualidade dialética de comportamentos, ou melhor, alma e corpo indicam níveis de comportamento do homem dotados de significado diverso. Então, na obra Estrutura do Comportamento, olha o que ele vai dizer. Olha, nem o psíquico em relação ao vital, nem o espiritual em relação ao psíquico podem ser considerados como substâncias ou mundos novos. Trata-se de oposição funcional que não pode ser transformada em oposição substancial. Ou seja, na representação das relações entre alma e corpo, não é possível aceitar nenhum modelo materialista, né? Mas só porque ele não aceita o modelo materialista, também não vai aceitar o modelo espiritualista, né? Como contido na metáfora cartesiana do artesão e o seu utensílio. Por quê? A gente não pode comparar o órgão ao instrumento como se ele existisse e pudesse ser pensado a parte do seu funcionamento integral. Tipo assim, vamos pensar, a gente poderia pensar num cérebro sem o corpo, né? O coração sem o corpo. Você não consegue pensar o órgão separado do corpo, né? Você pensa, mas você não pensa na sua funcionalidade, vamos dizer assim, né? E a gente também não pode comparar o espírito a um artesão que o use, né? O espírito ele não utiliza o corpo, mas ele se faz por meio dele, né? Por meio do corpo, né? Então disso a gente já pode deduzir a importância que possui a ideia de percepção em sua investigação. Porque exatamente, quando ele faz essa análise, ele não está pensando de uma forma religiosa, ele está influenciado pela psicologia. Na obra Fenomenologia da Percepção, olha o que ele vai dizer. Todas as ciências inserem-se em um mundo completo e real, sem se dar conta de que a experiência perceptiva tem valor constitutivo em relação a este mundo. Assim, encontramo-nos diante de um campo de percepções vividas que são anteriores ao número, à medida, ao espaço, à causalidade e que, porém, não se apresenta como visão prospectiva de objetos dotados de propriedades estáveis, de mundo e de espaços objetivos.
O problema da percepção consiste em ver como é que, através desse campo, chega-se ao mundo intersubjetivo, do qual, pouco a pouco, a ciência precisa as determinações. Olha que interessante, ou seja, você vê que é uma análise que não fica restrita a um certo positivismo de causa e efeito, né? Não é uma visão espiritualista, mas também não é materialista, né? E, assim como a percepção, né, outro conceito que é importante aqui, exatamente por causa dessa ideia da percepção, é a ideia de corpo, né? Ele vai dizer o seguinte: meu corpo é meu ponto de vista sobre o mundo. O corpo é o nosso meio geral de ter um mundo. A percepção, então, ela é o quê? Uma inserção do corpo no mundo. E se, por um lado, a percepção tem um caráter da totalidade, por outro lado, ela também permanece sempre aberta, remetendo sempre a um além da sua manifestação singular, prometendo-nos outros ângulos de visão e, com isso, algo mais a ver. Ou seja, quando eu vejo algo, quando eu percebo algo, eu não percebo parte das coisas, eu percebo as coisas como um todo. Mas essa percepção está aberta a mudanças, a transformações, portanto, o significado das coisas do mundo e do próprio mundo, ele permanece aberto. E como diz Merleau-Ponty, esse significado dele é ambíguo. E essa ambiguidade ou abertura, ela é constitutiva da existência. Nestes dois aspectos, nós vemos de novo uma semelhança com a visão de Sartre, que nós vimos nas outras aulas, né? Por exemplo, a gente não viu que para Sartre o ser não é uma substância oculta por trás das coisas que nos aparecem? Apesar do fenômeno do ser se confundir com o ser do fenômeno, ele não vai se esgotar no fenômeno de ser. No certo sentido, a gente vê e as coisas que nos aparecem são as coisas, mas aquilo que nos aparece não se esgota, né? O ser não se esgota naquilo que nos aparece, é nesse sentido. Ou seja, por mais que eu veja a totalidade, por mais que eu enxergue o ser e não algo oculto atrás do fenômeno, né? Você, na verdade, você tem uma abertura a transformações e assim por diante. E por falar em Sartre, né, Merleau-Ponty ele vai, inclusive, trazer críticas às primeiras abordagens sartrianas a respeito da liberdade, nas quais Sartre vai defender, em um certo sentido, uma liberdade absoluta, né? Merleau-Ponty ele vai pontuar que se é errado conceber a relação entre a consciência e o corpo como uma relação causal, como a gente acabou de ver, né, entre duas substâncias, né, também é errado a gente ter uma concepção análoga sobre as relações entre sujeito e o mundo. Mas, para Merleau-Ponty, também é errado conceber uma relação de causalidade entre o homem e a sociedade. Se Sartre ele se equivocou no certo sentido para Merleau-Ponty, né, nessa ideia de liberdade absoluta, está também errada a teoria marxista, né, da primazia causal do fato econômico sobre a constituição do homem e da sociedade. Ou seja, nós vimos como que o marxismo chegou mesmo a se render a um tipo de positivismo, né, causal, reduzindo o ser humano ao resultado das estruturas. E ao mesmo tempo nós vimos como que Sartre, no certo sentido, defende a liberdade absoluta. Então aqui Merleau-Ponty ele vai praticamente trazer uma ideia de liberdade situada. Na opinião de Merleau-Ponty, o homem ele é livre e não existe estrutura, como a econômica, que possa anular a liberdade constitutiva. Ou seja, existe estrutura sim, mas não uma estrutura que possa anular a liberdade. Mas a liberdade do homem é uma liberdade condicionada, condicionada pelo mundo em que ele vive e pelo passado que viveu. Assim, jamais existe determinismo e jamais existe uma escolha absoluta. Eu jamais sou uma coisa, né? E jamais sou uma consciência nua e crua. A realidade é que nós escolhemos nosso mundo e o mundo nos escolhe. Ele vai falar isso, né? Porque desviante o dilema que afirma que a nossa liberdade ou é total ou ela não existe. Ou seja, essa aporia, na verdade, isso aí, não existe essa ideia, né? De que ou a liberdade é total ou ela não existe. Sartre, ele também vai ter uma concepção parecida a partir de 1957 com a obra dele Questões de Método e posteriormente com a Crítica da Razão Dialética, que na verdade Questões de Método se tornou um prefácio dessa obra Crítica da Razão Dialética, que é de 1960. Mas voltando para Merleau-Ponty, para ele a liberdade existe não porque algo me solicite, mas ao contrário, porque de repente eu estou fora de mim e aberto para o mundo. Somos uma estrutura psicológica e histórica. Estamos misturados ao mundo e aos outros em uma confusão inextricável. Ou seja, a liberdade ela existe, mas ela é condicionada. Daí se conclui que nossa liberdade ela não destrói a situação, mas ela se insere na situação, né? E é por essa razão que as situações elas permanecem abertas, porque a inserção do homem nessas situações vai poder configurá-las ou de um modo ou de outro, e obviamente, enquanto as situações
permitirem, né, o ser humano vai alterando, né, vai guiando a sua vida ali. Ou seja, aí você vê claramente a escolha, né, que o ser humano ele tem uma liberdade de escolha situada. Nessa dimensão, a liberdade condicionada do homem, ela vai assumir um significado construtivo positivo, né? Por isso nós podemos falar em uma liberdade condicionada. Nós somos ao mesmo tempo livres e condicionados. Nós somos livres porque nós não nos reduzimos à nossa condição. E nós somos condicionados porque nossa liberdade nunca é absoluta. Nesse aspecto aí, é exatamente a semelhança com Jean Paul Sartre a partir da crítica da razão dialética, que nós vamos falar em aulas posteriores sobre Sartre. Mas aqui, basicamente, sobre Merleau-Ponty eram os pontos de forma resumida que eu queria trazer. E na próxima aula eu vou trazer o texto dele, que é o Elogio da Filosofia, né, que é a palestra que ele proferiu no Collège de France. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.